Amém? Epístola Universal do Apóstolo Judas, a partir do verso 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o Deus único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Amém. Irmãos, o apóstolo Judas, que não é o Iscariotes, é outro, ele está exortando a igreja sobre uma situação dos falsos mestres, aqueles que introduzem falsas doutrinas. E nesta viagem que fizemos ali, aquele interior, podemos constatar que existem sim pessoas com coração sincero, mas apesar de terem coração sincero, não vão a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem conhecimento. Deus já diz lá em Oséias, né? O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Mas Deus chamou de meu povo, e nós sabemos que somente é povo de Deus aquele que tem coração sincero. Senão Deus não diria o meu povo para quem tem coração perverso. Então, se ele disse meu povo, é que aquele povo tinha de alguma maneira um coração sincero, senão ele não poderia intitular de meu povo. Mas ele diz: esse meu povo aí está sendo destruído porque está lhe faltando conhecimento. E nós temos encontrado muitas pessoas com coração sincero, mas coração sincero pode até salvar a pessoa, sim, mas não a tornará habilitada para o serviço do reino de Deus, porque o salmista chega ao ponto de escrever: descortina os meus olhos e faz a minha língua como a pena de um destro escritor. Paulo escreve em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Quer dizer, domina tudo, não tem de nada do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. É isso que nós precisamos, essa tem sido a nossa batalha aqui. Por isso, o tempo todo o nosso assunto é Bíblia. E porquanto a palavra de Deus nos tem sido revelada, é bem verdade que nós temos servido de escândalo para muitos que perecem na falta de conhecimento, mas pouco importa, porque Deus, que vela sobre a sua palavra para cumprir, nos tem honrado, e quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, nós passamos por onde quer que passamos e nada fica por fazer. Deus tem sido tremendo para conosco, porque nós temos amado a sua palavra, e ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E uma coisa eu tenho pedido a Deus: Senhor, dá-me almas ou morrerei. Que essa seja também a sua oração. Irmãos, eu quero, em título de pregação, comunicar a você alguns dos episódios que encontramos na cidade de Abaeté, no estado de Minas Gerais. Eu pensei, sinceramente, que aqui nessa selva de pedra que nós vivemos aqui nessa capital, eu não ouviria tantas coisas absurdas.
Eu não pensaria que epidemias espirituais, doenças espirituais tão terríveis, pudessem estar atravessando também as fronteiras e se tornando mais degenerada do que o que já temos contemplado por aqui. Incrível! Aqui nós contemplamos algumas abominações, como a rosa ungida, o sal ungido, a aliança com Deus, o camarada põe um anelzinho no dedo. Essas abominações tinha lá também, mas eu ainda consegui achar coisas piores do que esta. Fiquei impressionado. Primeiro eu quero dizer a você que aquilo com o qual o Senhor Deus, usando o ministério profético do pastor André, nos enviou, dizendo, quem estava presente no culto que antecedeu a nossa viagem, em que Deus disse que estava nos enviando como médico naquele lugar, isso foi algo tremendo. A primeira pessoa que encontramos tinha um tumor na cabeça, estava já desesperada. Eu disse para ela: tenha paz, crê em Deus, e oramos. Encontramos pessoas com câncer, pessoas dentro de igrejas com enfermidades que não saravam de jeito nenhum, e nós fomos orando, e tudo isso ia acontecendo no nosso caminho, e eu só lembrava, verdadeiramente o Senhor nos enviou como médico. Que Deus tremendo! Você serve um Deus que fala, amém? Você está num lugar onde Deus fala, irmão, glorifica mesmo a Deus. Sabe por quê? Porque o que nós encontramos no meio das nossas caminhadas é um povo sofrendo, um povo humilhado, um povo que não pode elevar os seus olhos para os montes e dizer que o seu socorro vem do Senhor, porque nem isso as lideranças não deixam o povo fazer. Um povo escravizado, um povo subjugado, um povo que não tem direito nem a dizer o que vai comprar para dentro da sua casa. São as lideranças que dizem isso. Impressionante com quem você vai ter amizade, aonde você vai, e o povo não tem escape, e você está aí, faz o que quer, fala o que quer, vê o que quer, você tem liberdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E eu contemplando todo aquele massacre de lideranças assassinas ali naquele interior, eu dizia assim: meu Deus, como tem gente às vezes que é feliz e não sabe. As pessoas de Bíblia na mão querendo servir Deus, mas as lideranças não permitem que elas encontrem Deus. Você achou Deus? Verdadeiramente você achou Deus? Você não achou Deus num cabelo, você não achou Deus num batom ou na ausência disso, você não achou Deus num tipo de sapato, num tipo de roupa, você achou um Deus que você o adora em espírito e em verdade, e esse Deus é que é tremendo na tua vida e mostrará a todos a diferença do que serve e do que não serve. Tal qual o Senhor disse que nos estava enviando naquele lugar, assim Ele fez. Como já comentei, até um livro de política chegou às minhas mãos, porque alguém andou ouvindo as nossas fitas e as nossas pregações, e eu fui muito claro em dizer que política, no nosso meio, existe sim, da porta da igreja para fora. E eu disse: eu não sou político, eu sou um pregador do Evangelho. Como não tinham autoridade para chegar na minha face e dizer nada, me emprestaram um livro. Eu li com todo carinho, li todinho, devorei o livro e depois devolvi. Mas mesmo assim ninguém teve ousadia para me perguntar nada. Então, outro detalhe que encontramos naquela cidade: pastores preocupados com a sua aposentadoria. Irmão, quem trabalha para Jesus Cristo não se aposenta. Quando você cumpre o seu tempo na seara do Senhor Jesus, Ele te leva para outro lado.
Não existe aposentadoria para quem serve a Jesus Cristo. Você não pode um dia dizer assim: pronto, já fiz tudo que tinha para fazer para Jesus, Ele não vai mais contar comigo, eu vou me aposentar do reino de Deus, agora eu vou ficar esperando a morte. Isso é ridículo. E este detalhe, numas denominações lá que eles dizem assim: vou jubilar. Quando eles me ouvirem usando essa expressão, eles vão saber que eu estou falando deles. Vou jubilar e vou me aposentar. Quando eles jubilam, se aposentam, se tornam inúteis. O tempo todo, desde o começo do ministério, eles já estão pensando na aposentadoria deles. Eu pergunto, que tipo de povo eles podem gerar? Somente o tipo de povo que eu contemplei naquele lugar, um povo vazio, um povo sem unção, um povo sem autoridade, um povo intimidado, um povo que nunca, jamais ousará fazer uma oração para Deus, desfazer as obras do diabo, fechar um terreiro de magia negra, fechar uma Babilônia romana. Eles jamais terão essa ousadia, porque a própria liderança não tem nenhuma ousadia. Eles são apenas naturais. Servir ali na igreja é um trabalho comum. Daqui a pouco, depois de tantos anos, se aposenta e, como um disse face a face comigo, eu já orei, dizia o homem, eu já orei a Deus para que depois que eu jubilar e me aposentar, que pelo menos Deus me permita viver uns 10 aninhos a mais para eu curtir a minha aposentadoria. Olha, por educação e também porque eu sei que o homem não vai entender nada, eu não disse na cara dele assim: desgraçado, miserável, cego, pobre, nu. Porque a minha oração, meu irmão, e eu sei que essa também é a sua, que o dia que nós, como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, o que eu vou ficar fazendo nessa terra depois que eu cumprir o meu tempo de serviço a Jesus Cristo? Será que o mundo ainda me atrai? Eu tenho prazer ainda nos parques, nas praias, no futebol, na cerveja, na ronda, no baralho. Eu ainda tenho prazer nisso. Como é que alguém pode pensar em se aposentar do serviço de Cristo para curtir as coisas do mundo? Que tipo de povo eles geram? O povo que eu encontrei lá no interior de Abaeté, no interior de Minas, naquela cidade. Você acha que já ouviu tudo? Eu encontrei, íamos passando numa rua, paramos um jovem. Jovem, você é pastor? Sou. Você é pastor da onde? Sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Qual é a sua idade? 24 anos. Há quanto tempo você é pastor? Há 8 anos. Faz a conta, irmão. Você lembra que nós já falamos sobre isso aqui? E lá eu pude contemplar face a face uma criança de 24 anos dizendo que há 8 anos era pastor. Com 16 anos, os mercenários, os hipócritas, os ladrões jogaram aquela criança atrás de um púlpito. Eu te pergunto, é possível? Um homem sequer, ele nunca leu sequer o livro de Mateus, sequer isso. Como pode estar dirigindo vidas? Quando eu falo que são ladrões engravatados, de terno bonitinho e de Bíblia na mão atrás do púlpito, as pessoas pensam que eu estou exagerando. Eu não estou exagerando, meu irmão. Pede a Deus para te mostrar. É assim que são os pastores dessa prostituta espiritual chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Me pega uma criança de 16 anos e joga atrás de um púlpito, e ainda tem gente que acha que aquilo é homem de Deus, que caia fogo do céu e me consuma se aquela gente, se aquela raça é homem de Deus. Resultado, o jovem está lá, morto e assassinando mais uma multidão. Pasme, como eu falei, eu pensei que já tinha ouvido tudo dessa prostituição espiritual. Nesse mesmo lugar, as pessoas vão lá para pedir uma oração pela família e cobra-se R$1. Tem que pagar R$1
para que eles façam uma oração pela família. Se não pagar R$1, eles não oram. Igual aquela outra prostituição espiritual chamada Igreja Pentecostal, Deus é Amor, que se a pessoa não pagar o dízimo e receber um carimbo na caderneta, não pode celebrar a tal ceia do Senhor para fazer parte do corpo do Senhor Jesus. E as pessoas estão achando que evangelho é brincadeira. Meu irmão, presta atenção nesse grito que eu vou dar para você. Estão assassinando vidas por aí. Deus te chamou como um salva-vidas. Mas um salva-vida não pode ter papa na língua. Ele tem que ter a língua como a pena de um destro escritor e fazer calar os mercenários pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Você tem que se indignar, porque a Bíblia diz: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. É uma injustiça que estão fazendo. Estão matando vidas terrivelmente. Hoje, nos tempos da Idade Média, a Babilônia romana era a principal assassina de todos os tempos. Hoje, a Igreja Universal já está superando a Babilônia romana. Ela se tornou a principal assassina. Cobrar R$1 para orar, meu irmão, pude comprovar o fato. Cobram R$1 para fazer uma oração pela família. Eles cobram R$1 porque é lá, um povo carente, o interior dos interiores, é cidade que nem ônibus não passa na rua. Se é aqui, o preço deve ser outro. Essas coisas e outras estão acontecendo. E o que eu vi dentro da casa das pessoas? Antes, quando nós entrávamos na casa das pessoas, o que nós víamos atrás da porta? Um copo d'água com um olho de boi, uma vela acesa num pires. Não víamos essas coisas? Víamos, era o raminho do domingo de Ramos pendurado na cama, pendurado atrás da porta, não é isso? Eu entrei em várias casas e vi tantas maldições, tais quais semelhantes a todas essas da magia negra. Eu vi o castiçal da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vi a cruz presa numa linha que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vi a chave da conquista, uma chave bem vagabunda, já se degenerando, presa numa linha que era para conquistar todas as coisas. E todas essas pessoas, com toda essa idolatria, com toda essa maldição dentro das suas casas, estavam lá vivendo as mais terríveis misérias. Quando nós abríamos a Bíblia e falávamos de Bíblia, os olhos das pessoas pareciam que iam saltar das suas órbitas. Está escrito isso? Tá? Lê aqui comigo. Mas ninguém me mostrou. Ninguém nunca mostrou que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Porque se Satanás expulsa Satanás, não funciona. Ele não faz isso. Satanás não expulsa Satanás. Como é que eles vão abrir Bíblia para o povo ler? A fonte de renda vai acabar. Tudo isso nós podemos contemplar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como quando você se converteu à doutrina de Cristo, foi necessário você renunciar o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Assim, como se você se converteu à doutrina de Cristo, você renunciou os pactos que tinha no Espiritismo. Assim, da mesma maneira, você tem que renunciar todos os pactos feitos na Igreja Universal do Reino de Deus. Você tem que renunciar o batismo da Igreja Universal no Reino de Deus, porque ali você não foi abençoado, você foi amaldiçoado. Você pensou que já tinha ouvido tudo? Pois é, cheguei a esta conclusão. Existem pessoas hoje que não alcançam a libertação, a vida não prospera. Por quê? Porque o castiçalzinho que eles dão é uma obra de arte. E a pessoa olha para aquela obra de arte e não tem coragem de jogar aquele lixo fora. Quando você colocava os patuais do espiritismo ou do catolicismo dentro da sua casa, não vinha junto com aquilo uma influência espiritual?
Hoje, da mesma maneira, essas obras confeccionadas por mãos humanas, que a Igreja Universal do Reino de Deus tem semeado dentro dos lares brasileiros, tem causado uma maldição terrível. Pode ser que você diga assim: não, eu não creio. Não, será possível? Pois eu pude dizer para uma multidão naquela cidade que o Deus que eu sirvo não é o mesmo Deus da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não sirvo um Deus prostituído de objetos ungidos. Eu não sirvo um Deus de idolatria. Eu sirvo o Deus da Bíblia. O Cristo que eu sirvo é o da Bíblia. E ele diz: os idólatras não herdarão o reino de Deus. É esse que eu sirvo, que tem que ser adorado em espírito e em verdade. Entrei numa casa e um homem me perguntou. Eu não sabia nada da vida daquele homem. Ele me fez uma pergunta: o que você acha dos sacrifícios? Eu não sabia se ele queria uma palavra de reprovação ou uma palavra de aprovação, porque também não faz a mínima diferença. Quem quer falar a verdade, não importa quem vai ouvir. E eu falei: olha, pelo que eu entendo, João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único sacrifício. Aí ele falou assim: né, porque existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu falei: exatamente isso. Jesus Cristo, em Romanos 10,4, diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus, em Mateus 5, eu abri para ele, diz: Jesus veio cumprir a lei. Então Jesus é o cumprimento da lei, e ele instituiu o Novo Testamento. E nós chegamos à conclusão: se existe um Antigo Testamento e um Novo Testamento, significa que o Antigo está deixado de lado, se tornou obsoleto, não funciona mais. E tinha um bocado de gente da Universal dentro da casa, e as escamas lhes caíam dos olhos, pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Você não precisa muita coisa, você só precisa, meu irmão, ter a língua como a pena de um destro escritor. Você prega, o Espírito Santo diz amém. Acabou, acabou. E aqueles que são verdadeiros dizem: verdadeiramente esta é a palavra de Deus. Aqueles que não têm coração sincero continuam nas suas práticas, esperando enriquecer. Mas tem um bocado de gente lá fazendo as correntes da prosperidade e até agora não estão vendo resultado nenhum. É igual aqui no nosso meio, por onde andamos, Rio de Janeiro afora. Irmão, atravessar as fronteiras nos dá experiências, nos dá crescimento espiritual, nos dá convicção. Eu estou com uma vontade louca de repetir mais uma coisa para você, até fora do contexto. Uma vontade que está crescendo aqui dentro do meu peito, eu vou citar ela, nessa fita que vai estar saindo pela rádio, em nome de Jesus. Eu tenho a vontade gloriosa de dizer para o mundo: o Deus que eu sirvo não é o Deus da Igreja Universal do Reino de Deus. Como eu me alegro em espírito em dizer isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque o peso da tradição sufoca. Se temos a coragem para dizer isso e o entendimento para dizer isso, é que verdadeiramente o Filho nos libertou. Isso é glorioso, isso é tremendo. Nós agora estamos orando e esperando em Deus a televisão. E tem mais, vou te dizer uma coisa: quando eu saí daquele interior, eu deixei mais um bocado de crente naquele lugar, orando por este mesmo propósito. As pessoas dizem assim: não, você tem que ir para a televisão. Pessoas que, quando eu coloquei o pé naquela cidade, estavam me confrontando. Daqui a pouco, no final da nossa caminhada ali, eles já estavam orando, dizendo: não, você tem mesmo que ir para a televisão. Nós vamos orar para você ir para a televisão. É necessário que se levante uma voz de coragem como a sua. E o mais incrível, quando já estávamos para sair daquela cidade, no nosso penúltimo dia ali, fomos ver algumas pessoas pregando, e eles estavam falando exatamente as coisas que nós falamos.
o entendimento lhes abriu, o Espírito Santo foi derramado, eles criaram coragem, e eles já estavam dizendo que verdadeiramente a rosa não salva, o sal não salva, que nada disso salva, que tem que se adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. E eu dizia: Senhor, como Deus é misericordioso, como é que Deus pode tirar uma pessoa de bater cabeça para o tranca-rua para agora ter o privilégio de abrir a boca e falar das grandezas de Deus? Assim somos nós. Assim somos nós. Nós precisamos ir adiante. Não podemos vacilar na caminhada. A Bíblia diz que Deus sustenta os seus, Ele tem misericórdia. A Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo, mas 7 vezes o levantará o Senhor. Deus precisa de você, irmão. E vendo aquele grande deserto, aquela seara imensa, o meu pensamento vinha aqui com os irmãos. Eu dizia: se mais de nós estivéssemos lá, mais obras nós poderíamos realizar. Eu tenho certeza que quando aquele povo visse as nossas crianças citando Bíblia, eles iam levar um choque tremendo. Quando eles vissem as irmãs pregando, eu tenho certeza que eles iam entender que eles podem também chegar lá. Aleluia, Jesus. Quando eles me viram pregando, eles ficaram extasiados, mas quando eles me viram desafiando o diabo, eles viram que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. E ali nós podemos, irmão, realizar uma grande obra pelas misericórdias do Senhor Jesus. Mas não poupamos palavras. E quanto à política, meu irmão, nós deixamos muito claro: a única política que nós reconhecemos, ela se chama teocracia e não democracia. Que sistema de governo você serve? A Bíblia diz: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Qual o sistema de governo que você serve? Se você é um cristão, de alguma maneira você é um revolucionário. De alguma maneira você vai ter que ser um revolucionário. Porque Jesus disse: não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu vim pôr em dissensão, eu vim tacar fogo. E o último dia que estivemos naquela cidade, meu irmão, eu dizia para aquele povo: a palavra que nós temos lá no Rio de Janeiro, a Bíblia, é a mesma que vocês têm aqui. Descruzem os braços, façam alguma coisa. Orem, preguem, estudem Bíblia, saiam por essa cidade, distribuam folhetos, descruzem os braços, orem para que Deus feche os terreiros, feche a magia negra, feche as Babilônias romanas, ore, faz alguma coisa, senão amanhã depois o teu filho e o teu neto vão estar batendo cabeça para a pombagira, e o culpado é você, que viveu a vida toda de braços cruzados. E eu disse naquele lugar: olha, há 6 anos atrás eu estive aqui, hoje eu estou voltando e eu estou vendo pessoas no mesmo lugar, não alcançaram o ministério, não conseguiram sequer ler o Novo Testamento. E eu pregava numa igreja e dizia: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém, querido? Assim foi a nossa viagem. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ficar por aqui então, em nome de Jesus.